Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós estamos começando mais uma conferência dos seminaristas, onde eles estão explanando a carta de Paulo aos Efésios. Convido você a compartilhar o link, a compartilhar com sua família, com a sua igreja, com seus grupos. Nós vamos ter essa semana de aprendizado. Por isso, convido você a pegar um caderno, pegar uma caneta e anotar tudo que eles estiverem falando, tá bom? Nós vamos deixar um texto com você, que Salmo 29, versículo 2, diz assim: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Nós vamos ter um louvor e depois dar continuidade ao nosso aprendizado. Glória a Deus, Deus abençoe. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Olá,
Graça e paz seja com você. Quero dar as boas-vindas a você que está participando dessa conferência. Quero cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcelo, eu sou pastor na 2ª IPI de Presidente Prudente. Eu estou aqui hoje para saudar você e também para orar pelo nosso seminarista, Matheus Fantin. Antes de orar, eu quero dizer a você que essa saudação que eu já fiz a você, graça e paz, é uma saudação presente nas cartas, sobretudo do apóstolo Paulo. O apóstolo começa e termina as suas epístolas dizendo graça e paz. E você, talvez sem perceber, já disse isso inúmeras vezes. Mas para Paulo isso tem um significado muito especial. Porque para Paulo, graça e paz, antes, era mérito e guerra. E é isso que a religião, seja qual for ela, propicia ao ser humano. Guerra e mérito. Porque o mérito, o cumprimento de regras para obter a salvação, estimula no nosso coração o orgulho. E o orgulho gera perseguição, gera você possuir a verdade absoluta. E Paulo foi um perseguidor. Por isso, durante muito tempo da sua vida, ele viveu pelo mérito, acreditando na religião, não no Evangelho. Porque o Evangelho é aquilo que Deus faz em nosso favor. Assim, é muito importante para Paulo a palavra graça, e não mais mérito. E o mérito gera guerra, e guerra é o oposto do que é paz. E Paulo guerreou, Paulo perseguiu, Paulo matou, Paulo chicoteou, e isso gerou guerra. Então, para Paulo é muito importante a palavra paz. O Evangelho é o Evangelho daqueles que promovem a paz. Assim, eu quero dizer a você que está conosco, que quando você ouvir essa saudação, graça e paz, você se lembre que a nossa vida, a vida no Evangelho, não é baseada no mérito que nos leva a guerrear, mas que a graça e a paz esteja com você. Vamos orar? Deus, te louvamos, Senhor, porque a nossa fé não está alicerçada na religião, naquilo que nós podemos fazer para o Senhor, mas a nossa fé é fundamentada na obra redentora de todo o universo, que foi Cristo na cruz, riscando a dívida por nós. Te louvamos, Senhor, porque a nossa religião é o Evangelho. São as boas novas de que Deus em Cristo estava reconciliando para si o mundo. E é nessa crença que nós nos dobramos, Pai. Abençoa a vida do Mateus, com ousadia, com intrepidez e com o poder do Senhor, para que seja o Teu Espírito a falar através dele aos nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Mateus. Forte abraço. Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Efésios aqui na Conferência de Seminaristas. Nós preparamos essa conferência bíblica para estudar junto com você esse livro tão importante da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo número 3. Durante alguns dias já estudamos o primeiro capítulo, o segundo, e hoje, para falar do terceiro capítulo, vamos nos atentar como Paulo escreve essa carta para os Éfesos, e ele traz a verdade sobre a nova vida em Cristo. E vamos então aprender junto dele. Eu convido você a ter a sua Bíblia nas mãos, ter também uma caneta para fazer anotações que você achar necessário. Isso vai te ajudar a estudar a Palavra de Deus e a compreender de forma melhor o que Paulo
fez endereçar aquele povo. Nós precisamos, além do conhecimento, muito mais do que o conhecimento, de dependermos do Espírito Santo. É Ele que ilumina a nossa mente, o nosso coração e traz a palavra de Deus de forma prática para a nossa vida. Então, antes de lermos o texto, quero convidar você a mais uma vez orar comigo. Senhor Jesus, nós colocamos esse momento de estudo na sua presença. Clamamos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração e que ao debruçar sobre a palavra de Deus, nós possamos aprender mais sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo e sobre o nosso Pai Criador. Nós clamamos assim a sua iluminação nesse dia e somos totalmente dependentes de Ti. Nós te agradecemos no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes então da gente estudar os versículos, eu quero convidar você a fazer uma breve leitura do capítulo 3 junto comigo. Vamos lá? Diz assim: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida por poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que palavra maravilhosa. Essa palavra, ela nos aponta então
para um tema muito especial, que é a vida em Cristo. E também nós podemos fazer uma divisão desse texto em duas partes, que essa vida em Cristo, ela nos dá um privilégio, ou seja, o privilégio, e também exige de nós uma posição, a posição, como está escrito aqui. Então, durante esse estudo de hoje, nós vamos abordar essas três áreas, a vida em Cristo e como ela é expressa no privilégio e qual o posicionamento que exige de nós. Então, vamos olhar para esse texto e aprender com esse grande apóstolo, Paulo, o que ele nos ensinou, o que ele escreveu aqui no livro de Efésios, capítulo 3. Muito bem. O privilégio de anunciar a Cristo aos gentios. Essa foi uma grande marca de Paulo. Paulo, como nós podemos ler aqui, ele estava preso, não por Nero. Ele não estava preso por Nero, mas ele estava preso por amor aos gentios. E essa é uma grande ênfase que temos aqui. Ele se considerava prisioneiro de Cristo. Nós podemos ver isso já no primeiro versículo de Efésios 3. Veja aí comigo, primeiro versículo. Por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Se você quiser, marque, grife essa palavra. E ele considerava isso um privilégio, ele considerava isso algo muito importante, porque ele estava fazendo por amor a um povo em que Deus o direcionou, em que Deus o levou a pregar o Evangelho, a levar as boas novas. Ele afirma isso de forma bem categórica. Ele diz que é em favor de vocês, gentios. Paulo, ele tem esse chamado muito especial na vida dele, de ser aquele que leva durante a sua vida, depois de um momento de conversão incrível, ele olha não apenas para os judeus. Pedro tinha um trabalho mais específico com os judeus, mas Paulo agora ele olha para os gentios e avança na pregação da palavra para ele. Esse trecho que a gente vai estudar aqui, que é o primeiro trecho, ele trata desses dois privilégios, com uma revelação e uma comissão. A gente chama isso do mistério revelado e o mistério comissionado. E esse sendo o grande privilégio que Paulo aborda aqui no texto. Então, a gente pode dividir o primeiro capítulo, o capítulo número 3 do livro de Efésios, em duas partes. A primeira parte é o maior mistério da história, que vai do versículo 1 até o versículo 13. Então vamos parar nessa parte e estudar ela então. Ele começa falando já no versículo 3 que esse privilégio que foi entregue a ele foi como um mistério. Veja aí no capítulo 3, diz assim: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Para nós, na língua portuguesa, o mistério ele soa algo como oculto, algo obscuro, algo escondido. E essa é a conotação que nós temos na língua portuguesa. Mistério sendo algo que está encoberto, algo que é um segredo, algo que parece que é algo místico até. Mas no grego, a palavra mysterion quer dizer um segredo que já foi revelado. É uma verdade que estava oculta ao conhecimento, ao entendimento dos homens, mas agora ela foi desvendada pela revelação de Deus. Olha só, como é algo totalmente diferente do nosso português. Quando Paulo escreve um mistério, ele mostra que foi algo já revelado, algo que pertence à igreja, que pertence ao corpo de Cristo. Então, esse não é um mistério que está oculto, mas é um mistério revelado, que vai do versículo 3, de 1 a 6. E a gente pode ler, e diz assim, vamos ler a partir do versículo 3. Isto é,
o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. Vamos até aí. Olha só, esse mistério que agora é trago para todos os homens foi revelado pelo Espírito Santo, e esse é o mistério de Cristo. A substância desse mistério foi revelado por intervenção divina. Cristo se fazendo homem, vindo à terra, se fez homem, padeceu as nossas dores, sofreu o nosso dia a dia, viveu a nossa angústia, mas morreu e ressuscitou. Essa grande revelação divina, esse acesso ao Pai que temos através de Cristo. Esse mistério que nós podemos conhecer através dele é bem explicado no versículo 6. Diz assim: significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, que mistério é esse? Que em Cristo Jesus, judeus e gentios formam agora uma só igreja. Isso foi trago de forma tão clara a Paulo, e ele escreve para esse povo: vocês fazem parte da igreja de Cristo. Vocês são povo chamado, povo escolhido por Deus, família de Deus. Antes, a separação que havia, judeus e gentios, em Cristo ela é rompida. E agora, uma nova forma de ver. Uma forma de ver unidade. Uma forma de ver um só corpo. E Paulo expressa em 3 palavras que eu convido você a grifar aí na sua Bíblia, no versículo 6. Esse mistério de Cristo, se você quiser grifar aí no versículo 4, grife também revelado pelo Espírito no verso 5. No verso 6 diz assim: os gentios são co-herdeiros. Essa palavra, co-herdeiros. Outra palavra importante, membros do mesmo corpo. Outra palavra, coparticipantes. Essas 3 palavras mostram que Paulo estava ensinando para eles viverem em unidade. Não havia mais essa divisão. Agora, uma igreja só, com a cabeça que é Cristo e o corpo chamado igreja, abraçando todas as nações, todos os povos. E Paulo tendo esse privilégio de anunciar esse mistério revelado. Hoje nós, como igreja, temos esse privilégio também de anunciar a Cristo, esse mistério que foi revelado a todos os homens. Todas as pessoas precisam e carecem da glória de Deus. Nós devemos ter as portas abertas de nossa igreja para que todas as pessoas sejam alcançadas pela sua graça. Não há mais muro, não há mais divisão. Gentios, judeus, todos são chamados para se dobrar diante de Cristo, formando assim uma só igreja. Paulo usa no versículo 6 essas 3 expressões. De forma bem resumida, podemos definir que esse mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios por meio da união de Cristo. Essa união completa entre judeus e gentios e Cristo era radicalmente nova, e Deus ela revelou a Paulo. Então, nós temos aqui o mistério revelado. A partir do versículo 7, do 7 ao 13, nós temos um mistério comissionado. E vamos então entrar nessa área e vamos estudar então um pouco desse trecho. A partir do versículo 7, há uma mudança. Paulo, ele coloca o mistério como evangelho.
as boas novas da salvação. Ele equipara, ele fala desse privilégio concedido a ele. Mas veja bem, ele não se engrandece. Vamos ler o versículo 7 em diante. Diz assim: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, e assim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus. Vamos ler até aí. Então, Paulo, ele mostra que esse ofício era grandioso. E ele, não de uma forma mesquinha ou de uma forma de autopiedade, comiseração, ele se coloca como menor. Paulo, ele já tinha esse significado no nome. O nome Paulo significa pequeno. E também, a tradição histórica diz que ele era de baixa estatura. E ele coloca exatamente esse termo. Eu, o menor dos menores. Ele não está querendo se menosprezar, mas ele está fazendo isso engrandecendo o ofício, engrandecendo o privilégio que todos nós temos de anunciar a Cristo. Paulo, ele se coloca nessa posição, uma posição de humildade, reconhecendo que não era nele a capacidade de anunciar o Evangelho. Não era ele o detentor do conhecimento para ser transmitido para as pessoas acerca do Evangelho, mas era o dom da graça. E olha só, no versículo 7, termina aí, concedida pela operação do seu poder. Dom e poder concedidos pelo Espírito Santo, tornando o homem menor, engrandecendo a Cristo, o maior. Então, nós devemos nos atentar como Paulo. Nós não devemos vangloriar a nós mesmos, sendo, nós somos capazes disso, essa igreja é capaz disso, essa igreja é capaz disso. Tudo ocorre pelo dom da graça e do poder do Espírito Santo. E é nela que nós devemos estar atentos para anunciar, para expandir o Evangelho a todos os povos. Nós temos aí 3 ações interessantes que Paulo coloca sobre essa ação de ministrar o Evangelho. No versículo número 8, diz assim: anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Quais são essas riquezas de Cristo? O autor Hernandes Dias Lopes aponta algumas aqui para a gente. Diz assim: ressurreição, libertação, entronização, reconciliação com Deus e com os outros, ingresso na família e herança gloriosa. Essas são riquezas que nós herdamos de Cristo, que nós temos nele. Nós vamos um dia ressuscitar e vamos viver junto com ele, libertos de todo pecado, entronizando a Cristo. Ele nos deu a oportunidade de reconciliarmos com Deus e também com os outros, o perdão, a graça estendida sobre a vida dos outros, o ingresso nessa família tão maravilhosa que é a igreja, que tem suas dificuldades, como toda família, mas é uma família unida com Cristo, com o Pai, Deus Pai, nos ouvindo a nossa oração e também a herança gloriosa de sermos chamados filhos por adoção. Isso é grandioso. Paulo continua trazendo para a gente no versículo 9 também o porquê que devemos anunciar o Evangelho para todos os povos, para esclarecer a todos a administração desse mistério.
Outras versões dizem o seguinte, usam o seguinte termo, para manifestar a todos os homens. Ou seja, para que todos conheçam a luz de Cristo. Para que todo cego enxergue, para que todo surdo escute em alta voz Deus chamando ele pelo nome. Nós, quando estamos no pecado, nós ficamos cegos por causa do pecado. Toda a escuridão que o pecado traz embaça as nossas vistas. Mas a luz de Cristo precisa brilhar sobre todos os povos, sobre todas as nações. E nós temos esse privilégio, nós temos esse comissionamento de anunciar o Evangelho a todos os povos, para que todos conheçam esse mistério que já foi revelado, que não cabe apenas a algumas pessoas serem detentoras desse mistério, mas é a igreja toda que tem a revelação e que precisa anunciar a todos os povos. Nós também vemos no versículo 10 que Paulo fala sobre a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. O Evangelho sendo pregado por todos os povos, para todos os povos, entronizando a Cristo. Como um tapete onde Cristo faz essa costura multicultural da igreja. E essa costura, ela é também multirracial. E é incrível porque nós cremos que Jesus Cristo, a palavra de Deus diz isso bem claro, ele é entronizado por todos os povos, por todas as nações e por todos os anjos celestes. Apocalipse fala que todo joelho irá se dobrar, toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós devemos pregar o Evangelho para que essa sabedoria de Deus se expanda por toda a terra e por todos os céus. O nome dele é entronizado em todos os lugares, no mais profundo da terra e no mais alto céu, nas regiões celestes. Tudo isso, nós temos esse privilégio de anunciar a Cristo, de conhecer esse maior mistério da história, de ter esse mistério revelado, esse mistério comissionado, por causa de Jesus Cristo. No versículo 12, diz assim: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Ele realizou esse plano maravilhoso, Cristo Jesus. E nós devemos entronizá-lo. Somente com Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai. A nossa confiança precisa estar nele, a confiança para o seu dia a dia precisa estar em Jesus. Quando você levanta da sua cama, abre seus olhos, coloca os pés no chão, a sua confiança precisa estar nele, a sua fé precisa estar depositada nele. Versículo 12 traz essas três palavras: livre acesso, confiança e fé. Não é mérito nosso. Nós somos dependentes do Espírito Santo. A nova vida em Cristo é isso, é ter a dependência total de Jesus Cristo. E assim ter esse privilégio de anunciar isso para todas as pessoas por toda a história. Enquanto estivermos vivos, nós devemos anunciar esse mistério, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Mas isso também exige da gente uma posição. Que posição é essa? É a posição de joelhos. Isso mesmo. Agora nós vamos ver sobre a oração mais ousada da história, que está no capítulo 3, no versículo 14 a 21. A gente tem, então, o preâmbulo da oração, nos versículos 14 e 15, o conteúdo da oração, nos versículos 16 e 19, e, finalmente, a conclusão da oração, nos versículos 20 e 21.
Muito bem. Paulo, quando ele começa esse trecho, a escrever esse trecho, ele deixa de forma bem explícita essa posição que nós devemos ter quando temos uma nova vida em Cristo. Quando assumimos também esse privilégio de anunciar o Evangelho para todas as pessoas, inclusive gentios, judeus, gregos, para todos os povos. Paulo inicia esse trecho com a seguinte afirmação. Veja comigo no capítulo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Se você desejar, grife de forma bem enfática esse trecho. Ajoelho-me diante do Pai. Essa é a posição que nós, como igreja, devemos estar. Paulo, ele afirma isso e ele se coloca em intercessão por aqueles que ele tanto amava e que ele estava preso por causa deles, e ele intercedia por causa deles. Ele intercedia ao Pai, como a gente pode continuar lendo no versículo 15, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Então, versículo 14 e 15 está o início dessa oração, o ambiente que essa oração é colocada. Essa oração é uma intercessão, um ministério da intercessão. Nós devemos ter essa prática diária, como comer, como acordar, como ler a palavra de Deus. Nós também devemos interceder pelas pessoas que estão próximas da gente, estão distantes da gente, interceder pelos povos, interceder pela nossa nação. Nós devemos estar de joelhos, clamando ao Pai, a intervenção divina. É interessante uma frase que, quando eu estava estudando, preparando esse estudo e fazendo algumas leituras, uma frase que me chamou muita atenção diz o seguinte: um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. O conhecimento é importante? É importante. Nós devemos estudar a palavra de Deus, mas nós também devemos nos debruçar diante da palavra de Deus e nós devemos nos debruçar, nos ajoelhar diante do Pai. Essa vida precisa ser diária. Ler a Bíblia e se ajoelhar diante de Deus. O conhecimento, só pelo conhecimento filosófico, conhecimento da vida, conhecimento das coisas, conhecimento da ciência, ele enxerga as circunstâncias de um jeito. Mas quando nós debruçamos diante da palavra de Deus, quando nós nos prostramos diante do Senhor, nós enxergamos a circunstância com os olhos de Cristo, com os olhos de Deus, e clamamos a Ele que faça e que intervenha em nossa vida. Clamamos fortalecimento. Isso é uma das coisas que Paulo orou e pediu. Veja aí no versículo 16, agora já vamos ver o conteúdo dessa oração. Ele diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça. Nós devemos orar para que o Espírito Santo nos fortaleça. Não a força do nosso braço, não a força do nosso conhecimento, não a força do nosso trabalho, mas a força, dependência do Espírito Santo, o poder de Deus em nós e através de nós, para que nós possamos resistir aos dias maus. Veja aí, diz que fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. E qual é a razão desse fortalecimento? Veja no versículo 17, que continua o conteúdo dessa oração: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então nós somos fortalecidos para que Cristo habite. Você está vendo que o conteúdo dessa oração é como uma escada, é gradativa. O Espírito Santo nos fortalece. Cristo habita em nós. É interessante que a habitação do Espírito Santo
ela não é, o termo utilizado aqui, não é simplesmente algo de um passageiro. Alguém que vem, fica alguns dias, usa a casa e logo vai embora. E parte para um outro momento e parte para uma outra viagem. Não, essa habitação, ela é permanente. Cristo, ele tem que ser o dono do nosso coração, o dono do nosso lar, o dono das nossas finanças, o dono de tudo que possuímos, de tudo que somos. O Espírito Santo habita em nós, está todo dia operando em nossos corações. É a gente se abrir para o Espírito Santo, se abrir para Cristo, para Ele fazer uma faxina geral e a gente permitir que Ele seja o dono da nossa casa, limpando toda a sujeira do pecado, jogando fora todos os entulhos de achismos, sofismas, enganos que temos. E então Ele fazer morada em nós. Essa é a habitação. E essa habitação, ela não é uma habitação fraca, que vem uma tempestade, derruba e cai. Que o vento sopra contra a casa e logo cai porque é construída em um local fraco. Pelo contrário, grifou ali, fortaleça, grife, habite e grife também. Olha só como continua. Para que Cristo no coração de vocês, habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Esses dois termos representam uma árvore que lança profundamente suas raízes, está arraigada na terra, está firme na terra, nada consegue desprendê-la, pode vir o vento, tempestade, ela está ali firme. E também o outro termo, alicerçados, como um prédio que precisa ser construído para baixo, com muita profundidade, para que ele consiga crescer. Nós devemos estar assim em Cristo Jesus, arraigados e alicerçados no seu amor. É isso que vai nos ajudar a manter firmes nos dias maus. Que nós tenhamos essa convicção de estar com esse posicionamento de joelhos, sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, Cristo habitando em nossos corações, e então a gente estar arraigado e alicerçado no amor de Deus. E então, quando nós temos essa vida, nós somos levados a compreender. Veja aí, versículo 18. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Essas 4 dimensões é muito interessante, a gente já está concluindo o nosso estudo de hoje e mostra que o amor de Cristo, ele é suficientemente largo para abranger toda a humanidade. Ele é também suficientemente comprido para durar toda a eternidade. Ele é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado. E ele é suficientemente alto para levá-lo ao céu. Nós devemos então compreender essa largura, comprimento, altura e profundidade. Os pais da igreja, eles também olhavam para esse texto enxergando a cruz de Cristo. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade, as 4 dimensões. Então, nós devemos olhar para essa cruz, devemos olhar para Cristo e clamar que a gente possa conhecer e compreender esse amor que é imenso e é pleno em Deus, que Ele ouve as nossas orações, Ele ouve a sua oração. Deus está atento ao clamor, Deus não está com os olhos tapados e não nos ouve.
Deus não está com os ouvidos tapados e não nos ouve, com os olhos fechados e não nos vê. Deus está atento ao clamor. Nós devemos nos debruçar diante da cruz, debruçar diante da palavra de Deus, nos ajoelhar diante do Pai e olhar para esse grande e infinito amor de Cristo Jesus. E assim a gente vai entender e vai compreendendo esse mistério e essa grande ação de Cristo na história. Essa ação permanente de Deus. A conclusão da oração. Essa oração, então, ela se encerra mostrando quem é esse Deus. Ele é, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus, ele ouve a sua oração. E ele pode fazer muito mais do que a gente pede, do que a gente imagina. Ele é um Deus que age na história da humanidade. Agiu no momento da história dos judeus. Ele também teve uma atuação incrível na vida dos gentios. E ele continua atuando na história da igreja de hoje. E a nova vida em Cristo é reconhecer quem Deus é e entronizar a Ele. Esse texto, ele termina com essa doxologia, que diz assim: glória a Deus na igreja, glória a Deus no Messias Jesus, glória por todas as gerações, glória para todos sempre. Amém. Versículo 21 encerra com essa doxologia, entronizando a Cristo, entronizando o Deus Senhor da igreja, e que nós possamos, da mesma forma, entronizar Ele no nosso dia a dia, assumir esse propósito que temos, esse privilégio que temos de anunciar a Cristo para todos os povos, e também entender que a nossa posição é de joelhos diante de uma glória que é para todo o sempre. Deus abençoe a sua vida. Até mais. Amém. Oremos pela palavra proclamada, pela palavra do Senhor. Feche seus olhos, tenha um tempo de meditação, deixe o Espírito Santo continuar falando ao seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, pela sua mensagem, Senhor. Obrigado, Deus, porque sabemos que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Sabemos, ó Deus, que a sua palavra por si só já fala aos nossos corações. E clamamos, ó Deus, a revelação do teu Santo Espírito, que é o único suficiente a revelar, ó Deus, a sua vontade, a revelar, ó Deus, os seus propósitos em nossas vidas. Não por força, não por ciência, mas pela fé nós cremos na sua palavra, nós cremos na anunciação dela, Pai, e cremos que ela é suficiente para encher o nosso ser, para nos dar direção do caminho a seguir. Que não seja apenas um momento, Pai, de palavras lançadas ao vento, mas que essas palavras, Deus, venham de encontro às nossas vidas, de encontro a todos que tiverem acesso a ela, e possam, Deus, estar usufruindo das suas maravilhas, usufruindo dessas riquezas que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia. Abençoa, Pai, esse amado que proclamou a sua palavra, que teu Santo Espírito encha o coração dele dia após dia. Sede, ó Pai, de te servir, sede de te buscar e sede de compartilhar aquilo que o Senhor tem preparado para nós e tem nos entregado como missão. Nós te agradecemos, te louvando, crendo na sua palavra, crendo, ó Deus, nas suas promessas e crendo, ó Pai, que ela continuará falando a cada coração dos ouvintes. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.